Boa Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova. São as notícias às 15. Conhecemos para já os títulos desta edição informativa. Subiu para 41 o número de casos ativos no concelho de Oliveira do Hospital. Portugal registra mais 68 mortes e 3.384 infectados. A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, está infectada com a Covid-19, tem sintomas ligeiros. Marta Temido e Lacerda Salles também realizaram o teste, mas o resultado foi negativo. Olhamos ainda para os números da pandemia na região. Tábua e Arganil registram menos casos de Covid-19. Tondela e Mangualde têm 3 novos casos ativos e nelas registram uma nova infecção. Já Carregal do Sal não tem novos casos. Outros títulos: a Escola Superior Agrária de Coimbra promove a 4ª edição do curso de Engenharia Natural e a CIM da região de Leiria investe no alargamento das capacidades do sistema de videovigilância e detecção automática de incêndios. São os títulos que vamos desenvolver já a seguir. Muito boa tarde. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Eletrodomésticos. Subiu para 41 o número de casos ativos no concelho de Oliveira do Hospital. Entre sexta-feira, dia 27, e o dia de hoje, há registro de 22 novos casos de Covid-19 e 2 pessoas recuperaram da doença. Desde o início da pandemia, no concelho de Oliveira do Hospital, 95 pessoas estão curadas da doença e há registro de 3 óbitos. De acordo com o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, numa comunicação que fez em vídeo, o Conselho registrou um aumento de quase 100% de novos casos de Covid-19. Em relação à última sexta-feira e aos números divulgados, tínhamos 21 casos ativos do vírus. Hoje, quarta-feira, temos 41. Quer dizer que houve um aumento quase de 100%. E por isso é um aumento preocupante. Rapidamente conseguimos quase duplicar o número de casos ativos, o que nos traz uma preocupação acrescida. E de onde é que vêm esses casos ativos? A maior parte deles vêm de casos familiares, de famílias. Isto é, foram infectadas por uma pessoa familiar. Darei até um exemplo de uns que apareceu neste fim de semana, que uma pessoa infectou mais 6 dessa família. Neste momento estão infectadas 7 pessoas só numa família, o que não era usual aqui no nosso concelho. Por outro lado, há um conjunto de trabalhadores que foram infectados a partir de concelhos vizinhos, não interessa quais. Isto é, porque estavam lá a realizar o seu trabalho e residem em Oliveira do Hospital, e também é um número bastante grande. Depois ainda há alguns casos que neste momento ainda não temos detectados qual foi a sua origem. Mas sem dúvida nenhuma que Oliveira do Hospital começa e chega pela primeira vez a números que nos devem preocupar todos e que nos devem responsabilizar mais. Todos nós sabemos que até agora essas medidas, não temos tido medidas muito restritivas e poderemos vir a ter com o prejuízo do nosso comércio, das nossas pessoas e de tudo aquilo que nos rodeia. José Carlos Alexandrino aconselha as pessoas com sintomas a contactar o Serviço Nacional de Saúde, a delegada de saúde ou o médico de família para a realização de testes rápidos de Zaragatua, para depois verificarem se estão ou não infectados. Este é um assunto que está a preocupar o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, que pede a todos para que se defendam a cada um, assim como ao Conselho, de uma forma coletiva. É fundamental que todas as pessoas que tenham sintomas de Covid, seja ele qual for, e todos nós sabemos quais são os sintomas, estão amplamente divulgados, as pessoas devem ligar à Direção-Geral da Saúde, devem ligar ao Serviço Nacional de Saúde 24, ou à Delegada de Saúde, ou ao seu médico de família, para que possa mandar fazer uns testes que hoje existem, que são testes rápidos de Zaragatua, servem para despistagem do Covid-19. E por isso esses testes têm resultados práticos
no máximo 3 horas, e que darão indicações se a pessoa deve fazer o outro teste de Zargatua ou se não o deve fazer. Isto é, se der esse positivo, deve-o confirmar. E por isso este é o primeiro conselho, porque não podem uma pessoa ficar com sintomas em casa 4, 5 dias e quando vai fazer o teste já tem infectado um conjunto de familiares, como um caso recente que aconteceu. Por isso daria este conselho, que era claro, era que as pessoas que tenham sintomas devem ficar em isolamento e devem fazer esse teste contactando a Autoridade de Saúde. Evitar ajuntamentos, mesmo que sejam com os amigos e mesmo com a família. Estamos numa fase decisiva do Conselho de Oliveira do Hospital e a responsabilidade está nas nossas mãos, está na mão de todos. Cumprir as regras da Direção-Geral da Saúde, usar a máscara, fazer o distanciamento, não haver cumprimentos, tudo isso nos ajudará a melhorar os nossos indicadores. Por outro lado, estamos muito próximos do número de infectados que nos pode tirar como um concelho de risco elevado. E é isso que nós não queremos. Não queríamos estar nessa lista por uma razão, porque o comércio, os negócios, as nossas restrições à liberdade são diferentes do nível que nós estávamos. Por isso temos que fazer este esforço todos em conjunto. E é fundamental que sejamos capazes de cumprir estas regras. Apelo a todos os oliveirenses que a partir de agora temos que ter um sentido ainda mais de responsabilidade e temos que facilitar menos. Oliveira do Hospital temos que fazer agora um esforço acrescido, porque senão prejudicaremos o nosso comércio, que os restaurantes, as nossas lojas de comércio local, que vão fechar com outros horários, e era isso que nós devíamos todos evitar. Defenda-se a si e defenda o Conselho de Oliveira do Hospital de uma forma coletiva. Facilitar menos e ter um esforço acrescido é então este o apelo deixado hoje pelo Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, no dia em que se sabe que o Conselho atingiu os 41 casos ativos de Covid-19, de sublinhar que na última atualização feita na passada sexta-feira, dia 27, o Conselho registava 21 casos ativos de Covid-19. À data de hoje são 41, feitas as contas, há registro então de 22 novos casos de Covid-19 e o registro de 2 recuperados. Desde o início da pandemia, Oliveira do Hospital registra 95 casos de recuperação e 3 óbitos devido à pandemia. E Portugal somou nas últimas 24 horas mais 68 mortes relacionadas com a Covid-19 e 3.384 infectados com o novo coronavírus. Comparativamente aos dados de ontem, trata-se de um aumento de 1,49% em relação às mortes e de 1,13% no que toca aos novos casos. O número de internados voltou a subir. À data estão hospitalizados com a doença 3.338 pacientes, mais 63 do que no dia anterior. Do total de internados, 525 estão em unidades de cuidados intensivos, mais 4 do que na véspera. De acordo com o boletim de hoje, 2.569 pessoas foram consideradas recuperadas nas últimas 24 horas, sendo agora o total de 223.446. Assim sendo, o número de casos ativos da doença voltou a subir, fixando-se agora nos 75.755. São mais 747 do que ontem. Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 303.846 casos de infecção e 4.645 óbitos. De referir que a região centro do país somou mais 401 infecções e 7 mortes nas últimas 24 horas. Graça Freitas, a Diretora-Geral da Saúde, está infectada com o novo coronavírus. A informação foi confirmada pela Direção-Geral da Saúde em comunicado. A Diretora-Geral foi testada ontem à noite após ter tido um contacto com um caso de infecção e também ela testou positivo. A Ministra da Saúde, Marta Temido, e o Secretário de Estado Adjunto, Lacerda Salles, fizeram o teste e testaram negativo à Covid-19. Os 2 governantes foram testados
recuperados depois de Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, ter sido infectada. Marta Temido e o marido, Jorge Simões, antigo presidente do Conselho Nacional de Saúde, acusaram negativo depois de terem sido testados na madrugada de terça-feira. O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Salles, obteve um resultado negativo. Uma série de testes foram efetuados aos motoristas e familiares dos profissionais de saúde depois de confirmada a infecção de Graça Freitas. Por este motivo, a conferência de imprensa que estava hoje prevista na Direção-Geral de Saúde foi cancelada. De relembrar que em outubro foi conhecido que o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, tinha sido infectado com Covid-19 e em novembro que o Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, tinha testado positivo com o novo coronavírus, dia após ter sido confirmado que o Secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro, tinha ficado infectado. Olhamos agora também para a região. Na mais recente atualização feita aos números da pandemia, os municípios de Tábua e de Arganil registram uma descida no número de casos ativos. Tábua registra 16 e Arganil 61 pessoas com infecção por Covid-19. O município de Tábua adianta que o concelho neste momento conta com 16 casos ativos, 98 recuperados e um óbito. Na anterior atualização, Tábua registrava 29 casos ativos e 83 recuperados e um óbito. A autarquia, liderada por Mário Loureiro, adianta que os casos ativos se encontram devidamente acompanhados pela Autoridade de Saúde Pública. A tendência de descida é também verificada no concelho de Arganil, onde o número de casos ativos no concelho à data de ontem era de 61 pessoas, ou seja, a menos 9, e 68 recuperadas mais 12, para um total de 131 casos acumulados. Na página de Facebook, o município de Arganil, liderado por Luís Paulo Costa, adianta que estes dados refletem os esforços que os arganilenses têm feito para enfrentar a pandemia e combater a propagação do vírus. Já o município de Tondela registrou 3 novos casos de infecção por Covid-19 nas últimas horas e 67 recuperados. Nesta altura, existem no concelho de Tondela 131 casos ativos e um total de 157 recuperados. A 30 de novembro, Tondela contava com 195 ativos. O concelho é um dos que integra a lista de concelhos de risco elevado para a propagação da Covid-19. De acordo com os dados atualizados ontem ao fim do dia, o concelho de Mangualde soma mais 3 novos casos. Tem então 316 casos acumulados desde o início da pandemia, dos quais 118 se encontram ativos, 187 pessoas recuperaram e há registro de 11 óbitos. Já o município de Nelas reporta mais um caso de Covid-19 em relação ao dia de ontem, em que estavam registados 14 novos casos ativos. O concelho tem agora um total de 15 casos ativos. Nelas registra desde o início da pandemia 168 casos, sendo que 148 se encontram curados e 5 pessoas faleceram. No vizinho concelho de Carregal do Sal mantêm-se 21 pessoas com infecção ativa. Dos 65 casos acumulados desde o início da pandemia, 44 já recuperaram. Outros destaques ainda nesta edição de notícias no âmbito da candidatura aprovada ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria vai dar início ao alargamento do sistema já instalado no território para videovigilância florestal e detecção automática de incêndios, no investimento de cerca de 273 mil euros. Segundo o comunicado enviado à Boa Nova, a região tem em funcionamento um sistema gerido pela GNR e pelo CDOS Leiria, através de 2 centros de gestão e controlos instalados em salas equipadas para o efeito. No entanto, foi identificada pela GNR e pelo CDOS Leiria a necessidade de aumentar as capacidades do sistema já existente, no sentido de aumentar a cobertura do sistema, incorporar câmaras de vigilância do espectro visível infravermelho em drones e câmaras em veículos todo-terreno, instalar centros de gestão e controlo móveis
2 e alargamento Video Wall do Quedós. Este projeto de importância vital para a região de Leiria constitui uma das apostas estratégicas da CIM num território que ao longo dos anos tem demonstrado diversas fragilidades e vulnerabilidades ao fenómeno das secas e fogos florestais. Atualmente o sistema de videovigilância florestal e detecção automática de incêndios possui 9 torres de videovigilância e 2 centros de gestão e controlo que cobrem 75% do território. A Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra promove de 8 de janeiro a 6 de março do próximo ano a 4ª edição do curso de curta duração de Engenharia Natural. Numa nota enviada à Boa Nova, a escola adianta que o curso destina-se a titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, de cursos nas áreas de ciências florestais, agronómicas, ambientais, biológicas ou afins, bem como a titulares de grau académico superior estrangeiro numa das áreas referidas. O curso de Engenharia Natural é constituído por 42 horas de formação em sala de aula e 14 horas de práticas de Engenharia Natural. Além disso, é gratuito para atuais alunos do mestrado em Recursos Florestais da Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra. Pode saber então mais informações no site da escola e os interessados devem fazer a sua inscrição até o dia 15 de dezembro. Passam 17 minutos das 3 da tarde, fechamos esta edição de notícias, dando-lhe conta de que nesta tarde deverá aumentar a nubosidade, contamos com vento fraco a moderado, está prevista a formação de gelo geado em alguns locais do interior das regiões norte e centro, pequena descida da temperatura, as temperaturas hoje no concelho de Oliveira do Hospital variam entre os 3 graus de mínima e os 14 graus de temperatura máxima. É o final desta edição, que fica marcada em particular pelo número de casos ativos de Covid-19 em Oliveira do Hospital, são agora 41, e também os números no nosso país. Portugal, que registrou nas últimas 24 horas mais 68 mortes e 3.384 infectados. A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, está infectada com a Covid-19. Estes e outros títulos estão em destaque e pode consultá-los com facilidade em radioboanova.pt. Também pode aceder a todos os destaques através das redes sociais. Boa tarde de quarta-feira, sempre na escuta da Rádio Boa Nova. Regresso às 18 com nova atualização informativa. Boa Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes.